Sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 João. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João, finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 6, diz assim: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado, leia você para não dizer que é eu que estou falando. Leia de novo o versículo 8, do começo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Olha para mim, por favor. É um discurso duro. Não olhe para a Bíblia agora, olhe para mim e preste atenção. É um discurso forte, mas é um discurso salvador. Não pense que todos são filhos de Deus. Aqui está claro que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da luz e os filhos das trevas. E o que diferencia um do outro não é que um frequenta a igreja e outro não, porque tem gente dentro da igreja que faz coisas que nem as pessoas lá fora fazem. Tem gente que frequenta a igreja que é mentirosa. Tem gente que frequenta a igreja e engana os outros, enrola os outros, que dá um péssimo testemunho. Tem gente que frequenta a igreja e só quem convive com ela sabe que ela não tem nada de Deus, só uma Bíblia, talvez só uma roupa, só religiosidade. Não quer dizer que quem está aqui dentro todos são de Deus, nada disso. Ele diz: filhinhos, não se engane. O que faz a separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é que os filhos de Deus, eles nasceram de Deus, têm a divina semente e eles não vivem mais na prática do pecado. Como assim, bispo? Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, se relaciona com vários homens e ela engravida. Esses homens sabem que essa mulher se relaciona com vários. Essa mulher procura um dos homens e diz assim: olha, você é o pai. Ele fica com o quê? Com dúvidas. Como é que tira a prova? Faz o teste de DNA para ver se é ou não, filho. E com o teste vai dar ali se realmente ela estava falando a verdade ou a mentira. Um daqueles homens que teve relacionamento com ela, a semente dele, o sêmen dele entrou e gerou uma criança, uma gravidez. Eu estou aqui pregando. Você acha que essa palavra que eu estou semeando, todos estão prestando atenção? Você acha que todos estão dando ouvidos? Não. Você já viu que tem gente que na hora da palavra conversa?
E às vezes do seu lado, você louco para assistir a palavra, a pessoa está conversando. Você já viu que tem pessoas que no meio da palavra levanta? Você já viu que tem pessoas que dormem? Dá uma olhadinha para o seu lado aí, me ajuda aí. Gente que não está dormindo, mas já está deitando, né? Já não está sentando não, já está deitando. Tira a mãozinha do queixo, descruza o braço, senta direito. Porque eu quero que essa palavra entre em você e te salve. E produza o arrependimento. Abra sua Bíblia aí em Atos 17. Atos, volta um pouquinho aí. Abre em Atos, capítulo 17. Eu quero te mostrar uma coisa. Atos 17, versículo 30. Atos 17, 30. Por favor. Acharam? Atos 17, 30. Quem já achou? Quem não achou, eu vou colocar na tela. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de quê? Da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Vamos ler a parte A do versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de quê? O que significa isso, bispo? Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. O tempo que nós não conhecíamos a verdade, éramos ignorantes espiritualmente falando, o tempo que não tínhamos discernimento, o tempo que a palavra de Deus não tinha chegado até nós. Então nós fazíamos as coisas erradas e achávamos que era certo. Deus não leva em conta o que você fazia no tempo da ignorância. Deus não leva em conta. E ele disse assim: vinde como estáis, mas não quer dizer que você tem que continuar como estava. Ele chama você ao arrependimento. Ele te chama da prostituição, do vício, do pecado, do erro, da mentira, da sujeira, querendo que você saia da sujeira, mude, se arrependa. Ele ordenou que todos os homens se arrependessem. Seria bom se a pessoa ouvisse a palavra e logo o quê? Se arrependesse. Como seria bom se todos que ouvem o evangelho logo se arrependessem dos seus pecados e deixasse. Seria ótimo, mas não é assim que acontece. Não é essa a realidade. Tem gente que já ouviu várias mensagens. Eu não sei quantas vezes você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas eu sei que Deus te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir essa mensagem. E se eu fosse você, eu agarraria essa oportunidade, porque eu não sei se você vai ter uma próxima oportunidade. Tem gente aqui que nunca se firmou na verdade. Ela fica um tempo e sai, fica um tempo e sai, fica um tempo e sai. Há quem está voltando hoje. Há pessoas aqui que alguém que intercedia por você, de repente até já morreu. Sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe. Ou está vivo, sua tia, seu irmão, alguém que ora muito por você. E Deus tem te dado chances. Mas se você não aproveitar essa chance, eu tenho uma triste realidade para você. O que te aguarda na eternidade é o inferno. Mas bispo, isso é duro. Eu prefiro falar do inferno do que deixar você ir para lá. João Batista,
ele veio preparando o caminho para o Senhor Jesus, e o povo não ouvia a palavra há 400 anos. Você sabe qual foi a mensagem dele? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele pegava duro. Sabe por quê? Porque ele queria salvar. Você sabe por que nós pegamos duro? Porque nós queremos que você seja salvo. Eu não quero que você fique dentro da igreja iludido. Eu quero que você entenda que a ordem de Deus é que todos os homens se arrependam para que sejam salvos, para que possam começar uma vida reta, certa diante de Deus. Endireite os seus caminhos tortuosos. Jesus não quer condenar ninguém, mas se você voltar só um livro aí, e você for agora em João 3,19, se você voltar só um livro, antes de Atos, João capítulo 3, versículo 19, diz assim, Atos 3,19, aliás, João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Entenda, Jesus não quer te condenar, mas a condenação é essa: a luz veio, a pessoa não quer a luz, ela quer o pecado. Se você não largar o pecado, você não vai conhecer Deus, você não vai ser filho de Deus, você não vai ter o Espírito de Deus, e não vai poder acontecer o que Deus quer que aconteça. Não é só vir na igreja, isso é o primeiro passo, mas a palavra de Deus tem que entrar em você, e essa semente tem que trazer frutos de arrependimentos. Frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Você larga o pecado e não volta mais para o pecado. Você larga o pecado e abandona para sempre. Não é pecar e voltar, pecar e voltar, pecar e voltar. É você pecar e tomar nojo daquilo ali e se afastar. Tem gente na igreja que não consegue fazer um jejum de Daniel. Sabe por que você não consegue? Porque tem alguma coisa que para você é mais importante do que o Espírito Santo. E o dia que você abrir mão dessa coisa que te afaste de Deus, você vai ter o Espírito Santo. Mas enquanto você não for forte o suficiente para tomar uma atitude, você não vai mostrar o valor que Ele tem para você. Tem gente aqui que o problema dela não é pecado, são coisas que não são erradas, mas está no lugar de Deus, mas rouba o tempo dela. Tem gente que não é um pecado que está no lugar de Deus, é uma pessoa que ela idolatra, é um marido que ela idolatra, é uma pessoa que ela acha que é tudo. Você pode amar seu marido, você pode amar sua igreja, você pode amar seu pastor, você pode amar todo mundo, não tem nenhum problema. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.